Olá a todos, vamos novamente aqui com os meus alfarrábios, né? Hoje eu mostro para vocês as edições que eu tenho dos Lusíadas. A mais velha, né? É esta aqui, né? A ediçãozinha aqui que vou mostrar para vocês. Essa edição veio parar na minha mão de uma forma assim, um pouquinho curiosa. Ela ia pro lixo. Uma amiga que tem isso há alguns anos atrás, ela tem alergia, e a edição é uma edição do Companhia Portuguesa Editora Porto 1916, né? E eu digo logo que quem disser que 1916 já é muito velho, eu digo assim, meu querido, velho é o tempo, né? Então, não é uma edição tão velha assim. Ia para o lixo porque ela tem alergia, ia jogar fora, era do avô dela. E eu falei, você quer? Eu falei, claro que eu quero, né? Então é uma edição toda comentada dos Lusíadas por um dos grandes camonistas portugueses, Augusto Epifânio da Silva Dias, né? E aqui ele está dizendo que é uma segunda edição melhorada, como eu disse, da Companhia Portuguesa Editora, Porto 1916. Veja como é que é toda a edição, né? Vou botar aqui o canto primeiro. Ele faz uma introdução, está aqui o início facsimilado, né? E aí tem um comentário embaixo, tá vendo? Em duas colunas sempre. Por que é facsimilado? Porque é literalmente a grafia de como foi impresso os Lusíadas, né? A gente percebe isso, por exemplo, as armas e os barões afinalados, né? Porque o S não tinha o tipo, né, de chumbo eu não sei se na época era em chumbo, né? Mas enfim, então colocava o F como S, né? Então essa edição é uma maravilha os comentários dele, né? É riquíssimos comentários. Mas eu não quero ficar só nela. Quero mostrar uma outra, na verdade mais duas edições dos Lusíadas. Uma outra edição, né, que faz referência aos comentários do Epifânio é esta aqui, esta bojudinha. Essa deve ser a minha quarta. Uma foi todo estragada, eu reparei e dei para um amigo, e todas as vezes que eu encontro, uns 2 meses atrás eu encontrei esta edição, esta aqui não. Esse aqui, meu exemplar, está comigo há um tempão. Mas um exemplar desta edição na rua eu comprei por R$5 e presenteei meu querido amigo Rosalvo Neto, né? Essa aqui, então, é a edição crítica de Francisco da Silveira Bueno, né? O Francisco da Silveira Bueno foi um grande também estudioso, não só de Camões, mas da língua portuguesa, era paulista, e conversando com meu outro grande amigo, tradutor, Elpídio Fonseca, né? O Elpídio disse que conheceu, ele era menino, adolescente, e conheceu pessoalmente o Francisco da Silveira Bueno. Essa edição também é uma edição mais filológica, né? O que hoje chama-se de linguística. Mas é claro que ele vai também dar todas os personagens, situações, mas o foco dele é a construção do português, né? Como é que se dá e tal. Ele admira muito Camões, mas ele vai sentar aqui algumas pancadinhas em Camões, né? Então, de novo aqui, eu vou abrir no canto primeiro, né? Tá vendo aqui? Tem sempre uma ilustração, uma estrofe de abertura que é em forma, que está em décima, rimada e metrificada, e diz a nota, os resumos que antecedem cada canto do poema foram atribuídos, não se tem certeza, foram atribuídos a João Franco Barreto e aparecem pela primeira vez na edição de Os Lusíadas de 1644. Essa edição que eu tenho é de, que ano é? Deixe-me ver. Edições, né, do Círculo do Livro, não, do Círculo do Livro não, edições é de ouro, e parece que não tem, miseravelmente não tenho a data, o ano. Eu detesto quando isso acontece, simplesmente detesto, mas vamos ver no final.
Edições é de ouro. Este livro foi confeccionado aqui no Colofão, pelas oficinas Tecnoprint, sim. Mas data que é bom, never, né? Nada de data. Não sei que edição é essa, não aparece. Né? Mas é muito rica. Mas aí alguns amigos pedem que edição ler, né? Veja, se você nunca leu os Lusíadas, essas edições são edições críticas, né? Essa e essa são edições críticas. E elas têm muitas notas de rodapé. Claro que é necessário ter, essas notas são ótimas. Tem uma editora, a editora Concreta, lançou uma edição dos Lusíadas maravilhosa, só que tem também, novamente, muitas notas. Notas realmente primorosas. Me perdoe, eu não vou me lembrar de quem são as notas, mas quem fez os trabalhos das notas, né, quem fez um trabalho assim excepcional. Só que é o seguinte, se você nunca leu, se você pega uma edição dessa, você não vai terminar nunca de ler os Lusíadas. Então, por que você não vai terminar? Porque você vai estar sempre fazendo relação com as notas. Você vai perder a forma interna do poema. O poema é narrativo, conta uma história, tem idas e vindas. Você vai parece um filme, né? Chega um determinado ponto, ele volta para o início, depois vai de novo. Enfim. Então, a edição que eu indico é essa edição aqui, é mais simples, de bolso, e vou dizer por que eu indico. Né? Essa edição é da LPM, a edição comentada por Jane Tutikian, ou Jane Tutikian, eu não sei quem é Jane Tutikian. Mas por que eu indico? Porque você vai ter uma pequena introdução, situando uma apresentação, né? Situando quem é Luís de Camões, os Lusíadas e todas essas coisas. Né? E o que ela faz? As notas são menores, são muito pequenas. Né? Por exemplo, se você abre aqui, ó, eu abri aqui no canto 5, aleatoriamente, olha como as notas são pequenininhas, apenas referência para você não se perder. Então, sua leitura fica mais dinâmica. Você vai começar a ler e não vai parar, porque assim é uma dica que eu dou para ler os épicos, né? A literatura, a poesia épica. Você pega a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, né? Leia de uma tacada só. Leia de uma tacada só. Se você realmente é um leitor interessado, você não vai ler apenas uma vez os Lusíadas, né? Se você for um falante da língua portuguesa, se você ler apenas uma vez, você é um miserável, né? Infelizmente eu tenho que dizer isso, né? Porque é a grande obra de fundação da língua e uma das maiores epopeias da história do Ocidente, né? E não só sou eu que digo isso não, viu? Os grandes nomes da literatura aí, e entre eles Otto Maria Carpo diz isso também. E tem mais uma peculiaridade esta edição, é o seguinte, ela vai te ajudar, isso não está no original e nunca vi isso em outra edição, né? Não sei se a Concreta fez isso, mas o canto 1, aí ao lado, aqui, tá vendo? Ela dá umas informações quando os temas vão mudando. Por exemplo, introdução, proposição, traz o assunto do poema, né? Mais à frente, na instância 6, né, ela diz, introdução, ofertório, o poema é dedicado ao rei Dom Sebastião. E assim ela pontua todo o livro. Então é uma edição de bolso, vocês estão vendo? É pequena, confortável, está aqui o texto completo. Você pode ler sem ficar parando tanto, você apenas dá uma olhada na nota de rodapé e continua. Então assim sua leitura fica mais dinâmica. Isso não quer dizer que depois dessa leitura mais dinâmica você vai, por exemplo, ler a edição da Concreta. Aí sim, você vai se deliciar com a edição da Concreta, porque você já tem o poema todo na cabeça. Todo não memorizado, mas a figura inteira do poema. O que aconteceu, o que se passou de canto a canto. Aí você vai se deliciar também com edições assim. E com as edições do Epifânio, né? Tá entendendo? Então, mais uma vez aí, os meus alfarrábios. Até a próxima.